Olá! As vitrines e propagandas estão espalhadas por todo lugar, explorando uma fraqueza tão humana, o desejo de consumir. Quem pensa na hora de comprar aquela nova calça jeans que o que se usa de água na produção de uma única peça supriria o consumo de uma residência por 3 meses? Os 10.850 litros dariam para lavar toda a roupa, tomar banho, beber e cozinhar por 90 dias. Roupas, calçados e acessórios estão entre os itens mais comprados por impulso. As emissões de carbono de uma única camiseta são equivalentes ao que seria emitido para se locomover de metrô em São Paulo por quase 2 meses, segundo uma análise de ciclo de vida feita pela Fundação Getúlio Vargas e a ONU Meio Ambiente. Organizar o guarda-roupa, não se deixar levar por promoções, não acreditar cegamente nos milagres dos cosméticos e perfumarias, não comprar produtos com a esperança de melhorar a sua autoestima ou só porque um famoso que você admira indicou. Estas são algumas atitudes a se tomar diante de uma informação alarmante. O Banco Mundial estima que em 2050 sejam necessários quase 3 planetas Terra para dar conta das demandas do nosso estilo de vida atual. O consumo consciente é o tema do Bom para Todos, que começa agora. 20 fraldinhas dessas substitui 5.000, 6.000 fraldas descartáveis. É uma conta muito absurda. As mudanças na sociedade comportamentais, elas são exponenciais. Eu acho que se tivesse aí um projeto, algo que pudesse colocar no pré, para as nossas crianças que trariam essa consciência para os pais. Nossa convidada de hoje é Malu Barciotti, bacharel em Ciências Biológicas, mestra em Biologia pelo Instituto de Biociências da USP e doutora em Saúde Pública. Tudo bem, Malu? Tudo ótimo, Maria Amélia. Prazer Obrigada estar pela aqui. sua presença. Obrigada. Que tal substituir 5.000 fraldas descartáveis por 20 de pano? Faça uma conta semelhante com os absorventes femininos. Imagine o que isso significa de economia para o seu bolso e de benefício para o meio ambiente. Na Morada da Floresta, que fabrica esses produtos, o consumo é consciente, nada se desperdiça, muito menos a sobra dos alimentos. O que está saindo dessa torneira até que parece, mas não é um cafezinho não, muito menos um refrigerante. A bebida até que é boa, viu? Só que não para nós humanos. Essas plantas aí que adoram. O líquido é resultado da compostagem com minhocas, um processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo. Ao contrário do que muita gente pensa, o soluto não tem cheiro desagradável e, misturado com uma boa quantidade de água, funciona como um biofertilizante para as plantas. O minhocário doméstico ele funciona com pelo menos 2 caixas, que a gente chama de caixas digestoras, que essas caixas ficam recebendo os resíduos. E uma caixa embaixo, ou um recipiente, que recebe o excesso do líquido. Então essas caixas são furadas, o alimento é colocado na caixa de cima, o excesso do líquido dos alimentos escorre e é armazenado nesse recipiente de coleta do líquido. E no momento em que a caixa de cima enche, coloca a caixa de cima cheia no meio e a do meio sobe e começa a colocar o resíduo nessa que acabou de subir. E quando essa enche, a que estava no meio virou o adubo. Então a gente faz a troca de novo, retira o adubo para usar e para abrir espaço para colocar os novos resíduos. Usar uma composteira é um exemplo prático e simples do que é o consumo consciente. Há 8 anos, a Morada da Floresta desenvolve projetos para desenfrear o consumo dos recursos naturais e os danos causados ao planeta. Em 2014, a ONG assinou uma parceria com a Prefeitura de São Paulo durante a gestão Haddad. Foram distribuídas composteiras para 2.000 paulistanos, que se inscreveram em um projeto piloto na cidade. Então esse foi o projeto Composta São Paulo, que teve um resultado incrível, assim, uma adesão, um movimento, virou uma febre na cidade, assim, a questão da compostagem. A gente trouxe o assunto em pauta, né, na mídia, na política pública. Então teve uma adesão muito grande, tinha uma expectativa muito grande, tanto da sociedade quanto até da prefeitura, de renovar, né? Então eu fui solicitado para elaborar um projeto maior. A gente agora está preparado para conseguir ajudar outras prefeituras ou projetos sociais. A ação com as composteiras não é a única. Até fraldas e absorventes femininos ecológicos foram desenvolvidos por aqui. A gente começou a costurar as nossas fraldas e aos poucos começamos a desenvolver fralda para compartilhar também. A mesma coisa com os absorventes femininos. Ela também, desde quando eu conheci ela já costurava seus próprios absorventes de pano
e também foi um dos primeiros produtos que a gente também começou a compartilhar. Para se ter uma ideia, um kit com 20 unidades corresponde a uma economia de mais de 5.000 fraldas. E claro que, além do meio ambiente, o bolso também agradece. 20 fraldinhas dessas substitui 5.000, 6.000 fraldas descartáveis, é uma conta muito absurda. O bebê usa em média 8 fraldas por dia. 20 por quê? Para ter esse tempo de estar fralda na gaveta sequinha para botar, fralda no cesto que foi acabada de usar e a fralda secando ali para poder fazer o ciclo. Alguns exemplos mostrados na reportagem são coisas do tempo dos nossos avós. Que outros hábitos perdemos e que deveríamos reintroduzir no nosso cotidiano? Malu? É incrível, né? Agora, é o tempo dos nossos avós, mas agora é com um novo olhar. Sim. Um olhar mais amplo. Por exemplo, plantar. Parece que é uma coisa simples, mas se eu planto meus temperos, também eu estou evitando comprar, então eu estou economizando, é um consumo consciente com relação à economia pessoal, familiar e até da sociedade. E também estou colocando outros hábitos, né? Não preciso usar um tempero pronto, eu não preciso... eu vou ter coisas mais saudáveis. A mesma coisa que foi mostrada. Vamos à opinião da população nas ruas da cidade. Eu acho que a colaboração é bem individual, cada um fazendo sua parte, a coisa vai mudando, né? E que o consumo sustentável é bem importante para nós mesmos, a gente acaba se beneficiando com isso, né? E parar de dar muita corda assim para o governo e para o comércio, né, na verdade. Porque acho que tudo está de uma jogada de marketing. Ela foi no ponto crucial. Foi muito bem. O que é que você acha disso? Criam-se necessidades, né? Para vender facilidade. Mas na realidade é para vender angústias e anseios. Porque o consumo... Sabe, Maria Amélia, o que é o consumo? Já foi no dicionário ver? Consumir é usar até acabar, extinguir, destruir. Olha os exemplos que o próprio dicionário dá. Os vermes consomem os cadáveres. O fogo consumiu a floresta. Então, consumir não é usar para o bem viver. Consumir é usar até acabar. Então, a sociedade de consumo está fazendo a sua parte. A gente está acabando com tudo. Inclusive com a gente mesmo. Totalmente, com a gente. Inclusive com a nossa paciência, com o nosso tempo, né? Porque, inclusive com as nossas crianças, porque o consumo não tem fim, né? Os desejos, né? Às vezes são desejos, inclusive, sim, circunstanciais, né? Sim. Momentâneos. E a gente querendo responder. Só Eu até conversando com uma pessoa que me disse que estava fazendo um freelancer porque precisava comprar a última geração do iPhone para a filha, porque todas as amiguinhas tinham e ela não ia ficar por baixo, né? E aí o sujeito trabalhando mais para uma coisa absolutamente desnecessária, né? Ou seja, as pessoas, por conta do consumo, quase enlouquecem, né? Não, com certeza. E aí você vê que você cria necessidades que vão se estender pela vida. Né? Como é que fica um adulto que acha que tudo que ele deseja ou que ele imagina que deseja é necessário e é essencial para a vida dele? É um adulto sem personalidade, né? Sem uma estrutura interna. A gente está sentindo que está muita gente perdida por conta disso, né? Pela essa sociedade de consumo que nos consome, como você disse bem. É isso. Quem já viu a seca de perto se assusta com hábitos dos paulistanos. Para mim que sou do Nordeste, cara, então, por exemplo, água, por exemplo. Se você não tiver um consumo adequado com a água, estragar a água, entendeu? Jogar fora, fazer coisas que não deve. Eu vejo até aqui em São Paulo, eu vim transferido pela empresa que eu trabalho por aqui, eu vejo as pessoas lavando calçada com água. Então, para mim, a água é uma coisa essencial, tá entendendo? No consumo da gente. Isso deve ser assustador mesmo, né? Para quem já viu o que é a seca de perto, você vê as pessoas usando a água como vassoura aqui em São Paulo, né? Para empurrar o lixo. Outro dia eu vi uma menina, uma adolescente, lavando uma calçada, fazendo isso, empurrando com a mangueira. E a gente sempre fica com uma dificuldade, falo, não falo. Aí resolvi falar e falei para ela, olha, toma um pouco de cuidado, você sabe que a água vai acabar. Ela olhou para mim e falou assim, que horas? Porque a gente está tão acostumado com a água na torneira, Sim. que a gente acha que é aquela água que vai acabar. A gente não pensa que a água do planeta, né, e das nossas represas também são águas finitas. A gente acha que tudo é infinito, né? Parece que está tudo sempre muito distante, quer dizer, a tragédia está distante da gente, né? Já está bem mais próxima. A gente já passou por isso, mas a gente esquece rápido, né? Infelizmente, né?
Quem é o consumidor consciente? O que é que ele tem ou faz que o diferencia dos outros? Veja uma lista de ideias e sugestões que podem transformá-lo de consumista voraz em um ser humano preocupado com o planeta. Reduza, recicle, reutilize. Se for descartar um produto, repense se é possível consertar, reutilizar, reciclar ou doar. Em lugar de comprar, troque. Feiras de troca são bons lugares para se desapegar de algo que não precisa e substituí-lo por algo mais útil, ou simplesmente doar. Separe o seu lixo. Você economiza recursos naturais, reduz a degradação ambiental e gera empregos. Escolha empresas que pratiquem responsabilidade social. Compre de quem trata bem os seus funcionários, a sociedade e o meio ambiente. Produtos de higiene e limpeza. Reduza o consumo de produtos tradicionais. Vários deles podem ser fabricados em casa. Reivindique, exija de partidos, candidatos e governantes propostas e ações que invistam na prática de consumo consciente. No próximo bloco, uma técnica que todos devem aprender, a do desapego. E a boutique é uma forma de você renovar, né, de você ter sempre roupa nova, né, ou roupa inédita no seu corpo. Armários lotados, peças que você nem lembra mais que tem. Coisas novas, outras pouco usadas, apenas fazendo volume nas gavetas. A solução para essa situação bastante comum. O nome dela é Boutique Sustentável, um lugar onde não se fala em dinheiro. Ali o que se pratica é o desapego. Sabe aquele tipo de pessoa desapegada? Essa é a Márcia. Pelo menos uma vez por ano, ela abre o armário e separa um monte de roupas que já enjoou de usar. Essas peças, ainda novinhas, vão parar nos cabides de uma boutique bem diferente, que eu já explico para você. Eu acho que você percebe que você enjoa das suas roupas e você acaba se apegando, né? Porque custou caro, porque, nossa, aquilo eu comprei em tal lugar, né, e fica lá, né? Não caiu bem, você não veste, sei lá, não é uma roupa para o clima, né, um clima adequado, e aí fica aquela coisa rodando no guarda-roupa. E a boutique é uma forma de você renovar, né, de você ter sempre roupa nova, né, ou roupa inédita no seu corpo, e fazer com que as coisas se movimentem. Ela é uma das integrantes que ajudam a organizar a Boutique Sustentável. Na prática funciona assim: você separa na sua casa as roupas e acessórios que não quer mais. Aí etiqueta as peças com um número de 1 a 4 e entrega num dos pontos de coleta determinado. Como o homem não pode entrar no dia que acontece o evento da mulherada, quem conta o que acontece a partir daí é a Márcia. Nesse dia, as pessoas circulam e aí elas colocam, lembra da etiquetinha? Elas colocam o nome se ela se interessou pela peça. Então, até 4 pessoas podem se interessar pela mesma peça. No final, aí a gente tem o momento em que a gente vai fazer o sorteio para aquelas peças que tiveram mais de um interessado. E as peças que só tem o nome de uma pessoa, essa peça já é dela, né? Então a gente já separa na sacola e depois faz o sorteio. E aí termina o evento, todo mundo indo para casa com as suas roupas novas. As organizadoras acreditam que a metodologia usada permite que as pessoas repensem o modo de consumo. Ela não queria que essas roupas fossem monetizadas, que a ideia era justamente você se desapegar daquilo e que outra pessoa que se identificasse com aquela roupa, que servisse, levasse. Então, na boutique, você pode oferecer 20 peças e, de repente, não levar nenhuma, como já aconteceu comigo em uma edição que não tinham roupas do meu tamanho. E tudo bem, né? Porque o intuito é fazer você girar, é você repensar o seu consumo, né? Você ficar no teu guarda-roupa com aquelas peças que você realmente gosta, que você realmente quer usar, que você se sente bem. Agora, se você é homem e gostou da ideia, pode ficar tranquilo. A boutique deu tão certo que também ganhou uma versão masculina e até para os bebês. Mas foi muito legal, foi muito surpreendente. A quantidade de peças, a quantidade de pessoas, o movimento de troca deles. E o meu marido, no caso, ele conseguiu trazer roupas, porque sempre tem aquela que, essa daqui eu acho que nem cai mais tão bem, né, tal. E ele se fartou, né? Segundo ele, falou, nossa, não vou comprar bermuda por 1 ano. E realmente, ele não comprou esse ano.
A Boutique Sustentável é uma iniciativa privada. Agora, será que o poder público tem políticas que incentivam esse consumo consciente, Malu? Eu acho que, infelizmente, poucos ainda. É. Eu adorei essa ideia da boutique. Eu achei Desapego. ótima, Não é o sensacional. máximo. É sem dinheiro, é ideias fantásticas. Eu acho que a gestão pública precisa muito disso, né? Sair da caixa, colocar em prática coisas que precisam menos de recursos, também, né? Óbvio que tem coisas que precisam de muitos recursos, mas mais de criatividade. Sim. Né? Fortalecer feira de trocas, que já existem muitas, né? Mas normalmente são privadas, são iniciativas de associações, de pessoas. Mas a gente, quando ouve falar de governos e prefeituras, sempre cai na história, não há orçamento para isso. E, na verdade, às vezes não é questão de dinheiro, é questão de ideia, né? E sair, né? Sair daquele padrão, que sempre eu preciso do dinheiro. Pelo contrário. Aí acho que não, né? Brechós mesmo, né? O poder público, eu acho assim, brechós o poder público poderia assumir. A gente fala muito em agricultura urbana, mas, gente, hortas urbanas e, por que não, pomares urbanos? Sim. Feitos pelas prefeituras. Já pensou que fantástico? Onde é que nós brasileiros mais desperdiçamos? Na alimentação, no vestuário ou nos bens de consumo como água e energia? Acho que a gente desperdiça em tudo, né? Um país com tanta riqueza, porque um país, a gente sabe, né? Quem passou por guerra ou vive em clima temperado, né? Climas que são mais drásticos, né? Que tem invernos fortes. Acho que as pessoas aprendem mais a cuidar, a pensar que tem momentos que a gente não tem. Aqui a gente sempre acha que vai ter. Acha que tem muita água e tem muita comida e a gente desperdiça muito. A comida, em torno de quase 50%, os dados variam muito, não chegam a fazer, de fato, parte da alimentação das pessoas. São desperdiçados em vários momentos do plantio até o supermercado. Nesse desperdício que você falou, desde ali da fabricação, não, desde da produção, até chegar na mesa do consumidor ou chegar num restaurante e tudo isso, por ali já vai se perdendo muita coisa. Muito. Agora, não é absolutamente necessário que isso se transformasse em ração humana, né? De jeito nenhum, né? Porque a gente sabe quem tentou, né? Não, pelo contrário, né? A comida tem que ser de verdade, colhida, vendida de preferência, né? Da agricultura familiar, por um produtor orgânico, se a gente conseguir, inclusive, incentivar mais essa produção sem veneno, então a gente tem que aprender a escolher melhor. Nossa próxima entrevistada propõe inverter a lógica natural. Ela quer crianças ensinando os adultos sobre consumo consciente. Eu acho que se tivesse aí um projeto, algo que pudesse colocar no pré, para as nossas crianças, que trariam essa consciência para os pais. Que é uma coisa extremamente absurda, é que a ideia do ter não vê o quanto a gente cria um lixo tóxico, né, que fica aí levando, que acaba com toda a nossa natureza, com todo o nosso eco, né, e depois a gente reclama do quê? Então a gente está prejudicando quem? Nós mesmos. Puxa vida, eu achei bem interessante essa opinião, porque realmente tem que começar a pensar nas crianças, elas é que podem realmente começar a mudar o mundo, né? Porque a gente tem os hábitos tão arraigados, óbvio que a gente tem que se transformar. Mas, se isso fosse, por exemplo, um tema de escola, seria muito interessante, né? Crianças são muito coerentes, São. Principalmente as pequenas, porque conforme elas vão se relacionando com o mundo, elas vão acabando pegando, né, imitando o padrão de comportamento. Sim. Por isso que é fundamental, mas tem que investir nos adultos, que são os professores. Então a gente precisa, porque a criança ela aprende na imitação. E não é nem na imitação só de olhar, né? A gente sabe, tem os neurônios espelhos, então é uma imitação muito rápida. Então é importante que a gente dê exemplo, a gente sabe, quem tem filho sabe. Sim. Ninguém aprende pelo que ouve, aprende pelo que sente, pelo que pelo vê, que vê, pelo que percebe. Então a gente precisa, isso acho que é extremamente importante, Maria Amélia, a gente precisa trabalhar com a formação dos professores, né? E o professor, inclusive, ele se valorizar mais, ele se perceber como de fundamental importância, até como exemplo para as crianças. E deixar a criança livre para poder ser mais criança. A mudança de hábitos pode representar uma economia gigantesca de água, energia e, claro, dinheiro. Preste atenção. Escove os dentes de torneira fechada. Se todos os moradores do país adotarem esse hábito, a água economizada durante o mês equivalerá a 1 dia e meio de queda de água nas cataratas do Iguaçu.
Com certos vazamentos, um dia de vazamento por um orifício de 2 milímetros é equivalente ao que se usa em uma lavagem de roupas na máquina. 1 minuto a menos no banho. A energia economizada em um ano por todos os brasileiros seria equivalente a 15 dias de operação da usina de Itaipu em sua carga máxima. Verifique a vedação da geladeira. Frio saindo e calor entrando exigirá que a geladeira trabalhe mais para resfriar. Não gaste mais energia elétrica. O brasileiro é receptivo às questões ambientais, à mudança nos seus hábitos de consumo, ou deixa virar um problema para depois tentar resolver tudo? Malu, como é que funciona? Acho que tem os dois lados. É. Eu acho que é. Tem né, muita gente que é despreocupada, né, que a gente acredita, falou isso, né, que acha que tudo cai do céu, tudo é muito, e deixa chegar, como a gente viu a questão da água há pouco tempo atrás, a crise da água, mas a gente tem muita gente, mas muita gente mesmo, que valoriza e que a gente imagina, o Brasil do tamanho que é, com a nossa tradição, com a nossa cultura. Então a gente tem muita gente boa, tem muitas iniciativas inovadoras, fantásticas, é que não aparece nas TVs normais, abertas. É verdade. Né? As coisas boas que a nossa população está fazendo. Você é uma pessoa otimista com relação ao futuro, com relação a esse tema do consumo consciente? Eu sou. Eu acredito, assim, que a gente vai... Porque a vantagem é que não é linear. Sim. As mudanças na sociedade, comportamentais, elas são exponenciais. Então, a gente precisa fortalecer esse início, né, que não é bem início, para a gente não é, mas para muita gente é início, esse início de transformação, para que ela aconteça naturalmente. Eu acredito, sim, que as coisas podem mudar. Né? Óbvio que um otimismo cuidadoso, sabendo que a gente... Como diz lá, orar e vigiar, né? A gente tem que cuidar, tem que fazer e tem que fazer acontecer. E políticas públicas são fundamentais. O cidadão, ele tem um papel importante, mas as políticas públicas são fundamentais. Então, a gente também tem que sair para a rua pedindo comida de qualidade, comida sem veneno, um consumo mais responsável, né? A gente não quer mais ter desertos alimentares, né? Lugares que não só tem coisas industrializadas para comer, a gente quer que todo mundo, e que todo mundo, né, da cidade possa, não são nichos de mercado. Então, o consumo responsável, consciente, não é um nicho de mercado para meia dúzia e para elite, é para todo mundo, é para a gente. Malu, muito obrigada pela sua presença, adorei. Adorei também, brigadão, Maria Amélia, foi um prazer estar aqui com você. Todo nosso. Obrigada. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais, mande as suas perguntas pelo WhatsApp. Nosso número é 11 99798 4042. Visite a nossa página no facebook.com/redetvt e acesse o nosso site tvt.org.br. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, aponta que 77% dos consumidores entre 18 e 30 anos já se arrependeram de uma compra feita por impulso. O prejuízo, neste caso, não é só pessoal e financeiro. O meio ambiente também sofre com os nossos excessos. O planeta não se regenera na mesma velocidade das nossas demandas. Na cúpula da ONU, em setembro de 2015, foi lançado um programa aprovado pelos 193 Estados-membros, que pretende assegurar padrões de consumo e de produção sustentáveis. As metas incluem reduzir pela metade, até 2030, o desperdício de alimentos per capita mundial, alcançar um manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, e reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, entre outros. Como isso não se faz sem a adesão, literalmente, de todo mundo, até 2030 o programa pretende garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Vamos começar a fazer desde já a nossa parte? O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!